Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live da Secretaria Municipal de Educação. O tema da nossa live de hoje é um novo semestre, um novo compromisso, juntos por uma rede que acolhe, dialoga e transforma. Cada escola possui a sua história, cada profissional faz a diferença na vida de centenas de crianças e jovens. Hoje, queremos iniciar esta live reafirmando que ninguém educa sozinho e que juntos somos mais fortes. Assim, eu convido o nosso secretário de Educação, Fabrício Bicalho, para o seu pronunciamento. Boa noite, pessoal. Boa noite, minha equipe da Secretaria de Educação, equipes escolares. É um prazer estar aqui nessa live. A gente gostaria muito de fazer esse encontro presencial, mas também é importante fazer, cada um no conforto do seu lar, né, para a gente bater um papo, conversar. Essa live acontece por dois motivos, né? O primeiro motivo é para a gente fazer uma boas-vindas ao segundo semestre. A gente entregou muito resultado nesse primeiro semestre, nesse último ano. Então, esse segundo semestre ele costuma ser muito corrido, muito intenso, né? Com muitas avaliações, com muitas atividades, com muitas ações, com muitos eventos, com muitas dinâmicas, com muitas aulas. E a correria do dia a dia não nos faz ter a oportunidade de conversar um pouco, etc. Então, hoje a gente veio acolher, dar boas-vindas ao segundo semestre, que já começou intenso, né, nesse início de agosto. E o segundo motivo é porque a subsecretária, Luciene, ela teve, além de ter essa ideia da live, ela foi convidada a fazer uma apresentação no Rio de Janeiro sobre a dissertação de mestrado dela sobre clima escolar, e a gente pensou, né, porque sendo convidada para apresentar em outro estado, por que não apresentar também para a nossa rede, né? Então, por esses motivos, a gente está aqui hoje para conversar com vocês, tá? Para falar que a gente tem muitas dificuldades diárias, mas pode ter certeza que vocês têm a Secretaria Municipal de Educação, a gente espera que vocês tenham os gestores escolares, que os gestores escolares tenham os pedagogos, os secretários, os professores, os monitores, os auxiliares, os profissionais de limpeza e cozinha, cuidem um dos outros, né, para que o problema que a gente enfrenta na educação não seja as pessoas que estão ao nosso entorno, né, que a gente consiga segurar um na mão do outro e seguir bem, para a gente ter saúde mental, para entregar o nosso papel na educação, né, que é garantir acesso, permanência e aprendizado de qualidade dos nossos estudantes. Então, eu vim aqui fazer a abertura dessa live, desse momento importante de conversa. A gente vai ter a participação da minha equipe da Secretaria de Educação, no qual eu quero convidar aqui a subsecretária Carlene, para dar uma boa noite para as pessoas. O microfone está desligado, Carlene. Desculpa, gente. Boa noite a todos. É uma alegria iniciarmos mais um semestre juntos. Queria falar para vocês que nós estaremos sempre à disposição para apoiar e caminhar em parceria com todas as escolas e creches, que tenhamos um excelente semestre juntos. Queria apresentar também, obrigado, Carlene, a subsecretária Renata, que cuida da parte operacional. Boa noite a todos, passando para desejar a vocês um excelente semestre, que a gente possa caminhar aí junto para grandes realizações. Estou à disposição para o que precisarem, pode contar conosco, com toda a nossa equipe lá na Secretaria de Educação. Queria convidar aqui o Márcio, mais conhecido como Bola. Bola, boa noite. Dá uma boa noite. Boa noite, secretário Fabrício. Meu nome é Márcio, sou responsável pela Subsecretaria de Transporte da Prefeitura Municipal de Mariana. Boa noite a todos. Isso, obrigado, Márcio. Queria convidar aqui agora a subsecretária da parte pedagógica, né, a Luciene, para dar o boa noite a todos, boa noite a todas, né, com muita alegria aí que a gente já iniciamos esse semestre, né, como o Fabrício
disse, com bastante trabalho, né, a parte pedagógica, nós estamos aí a todo vapor. Então, eu quero aqui desejar um excelente semestre para todos e todas, que a gente tenha aí, com as graças de Deus, um semestre abençoado. Isso. Então, pessoal, essa é a equipe, é uma parte da equipe da secretaria, né, bem pequenininha, mas são gestores da secretaria, onde que as responsabilidades ali são divididas, né, na parte do RH, operacional, pedagógico e transporte. Então, são 4 subsecretários que têm uma equipe por trás muito grande, que realiza um trabalho para que as políticas públicas cheguem com qualidade nas escolas. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou falar mais um pouquinho aqui e daqui a pouco eu vou passar para a Luciene, que vai coordenar o restante da live. Então, pessoal, como eu havia falado, essa equipe que eu apresentei aqui tem uma grande equipe, também tem uma grande equipe nas escolas, para garantir o acesso, a permanência e o aprendizado de qualidade de todas as crianças, né? E o intuito nosso é entregar a educação de qualidade. A gente tem desafios, tem problemas, tem inúmeras frentes para fazer, inúmeros trabalhos para realizar, inúmeras melhorias para os servidores para fazer, e a gente luta para que isso aconteça o mais breve possível. A gente acha que está há muito mais tempo, né, pelo tanto de coisa que a gente conseguiu fazer e pelo tanto de trabalho que a gente tem, mas estamos há apenas 1 ano e meio, né, nesse novo ciclo de gestão. E saber que a rede está colhendo bons resultados é muito bom. Então, a gente tem que sempre começar uma live, uma reunião com notícias boas, né? Não são notícias novas, não são notícias, mas são notícias que são importantes para a rede, que movimentam a rede, que valorizam o profissional que trabalha na rede, porque a rede que cresce é graças aos profissionais que nela trabalham. Então, são notícias que devem ser divulgadas, sim, devem ser estimuladas para que venham mais e mais notícias e mais valorização, mais reconhecimento, mais entrega de toda a rede, tá bom? Então, a gente, fazendo um resumo de algumas coisas aqui, a gente conseguiu garantir o aprendizado de algumas crianças, de grande parte das crianças, né? Isso foi reconhecido pelo selo ouro do MEC, onde a gente teve 74% dos estudantes alfabetizados na idade certa. Então, a gente agradece muito as escolas. A gente teve recentemente uma premiação do Ministério Público, né, um selo prata em Minas Gerais, o reconhecimento do acesso ao direito à creche dos estudantes. Então, a gente garantiu o direito e foi reconhecido por isso. Isso foi muito significativo, que o maior problema enfrentado para a rede municipal era a falta de acesso das crianças à rede, e a gente conseguiu sanar grande parte desses problemas. A Regional de Ensino de Ouro Preto deu um selo bronze para a gente pela participação em algumas políticas públicas, de Bolsa Família, voltada à inspeção escolar. A gente está tendo premiações dos alunos em Olimpíada de Robótica, Olimpíadas de Matemática, redação, desenho, concurso de redação, concurso de desenho. Isso está muito significativa a participação de todos, premiação até a nível estadual, Ministério Público na escola, várias ações interessantes, né? Eu peguei um dado com o diretor do IFMG, 30% dos estudantes do IFMG são da rede pública de Mariana. Isso é um número muito significativo. A gente tem a política do Vale Transporte, a gente tem a qualidade das escolas, né? Isso é muito interessante. A gente teve a certificação do MEC pelo nosso tempo integral, reconhecendo as boas práticas do nosso tempo integral. Então, mais um reconhecimento a nível federal, e várias outras ações que a gente tem feito e têm sido reconhecidas, né? Então, eu queria falar para vocês que vem muita coisa aí. Eu gostaria muito da participação de todos, né? O Seminário da Educação Infantil, que vai ser dia 24, a audiência pública, que vai ser dia 28, as formações que vão acontecer no sábado, mais abertura do GEM, a Flimare que está vindo aí, são muitas ações, a gente sabe, a gente não quer sobrecarregar as escolas, mas são ações importantes, significativas, que vão transformar o futuro das nossas crianças, tá? E para finalizar minha fala, eu vou falar de um resultado recente, que é o resultado do IDEB. O IDEB não é um resultado único, não temos que ficar vangloriando somente o IDEB, a gente tem que pegar tudo
tudo que aconteceu na rede, mas o IDEB é um resultado importante também, que mostra o aprendizado em português e matemática dos nossos estudantes, e a gente estudou não só o resultado, mas também o aprendizado, a evolução do aprendizado em português, em matemática, e a gente viu uma evolução significativa na rede pública. A rede pública que a gente fala é a rede municipal e a rede estadual também tem um ensino muito de qualidade. Então, a gente chegou nos maiores patamares do IDEB, né, a rede pública de Mariana, alcançando nos anos iniciais 6,2 e nos anos finais 5,1. Então, a gente teve uma evolução muito significativa das escolas estaduais e municipais. As escolas municipais que eu tenho recorte aqui se destacaram muito. Eu tenho que destacar algumas escolas que eu vou falar aqui. A escola, nos anos iniciais, a escola Cônego Paulo de Lácio, ela teve uma evolução muito significativa, uma variação de 1 ponto no IDEB, referente a 2023. Então, parabéns aos profissionais da escola. O SEMPA, uma das maiores escolas nossas, né, teve o maior IDEB nos anos iniciais, em 2025, então é um resultado que merece muita comemoração. Parabéns, teve uma variação a 2023 de 0,6 pontos. Então, a Senhor Machado evoluiu 0,6 pontos. Dom Luciano teve um resultado muito significativo. Nos anos iniciais, ela compartilha com o Santa Godoy, né? Então, teve uma evolução também muito significativa, essas escolas, nos anos iniciais. Nos anos finais, a gente teve a escola do Bento Rodrigues, que teve a nossa maior nota do IDEB. Parabéns aos profissionais do Bento. O SEMPA também ficou com uma nota excelente e teve uma evolução muito significativa, 1 ponto de evolução de 2023 para 2025. Isso é um resultado muito significativo. Então, os profissionais do SEMPA. Dom Luciano também teve uma variação de 1,1 pontos. Então, teve uma evolução muito, muito significativa nos anos finais. Os anos finais nossos foram o que mais evoluíram. A gente estava numa realidade muito difícil nos anos finais, e ainda está. Mas a gente conseguiu evoluir muito por várias ações feitas nas escolas. Cônego Paulo também merece um destaque, estava com a nota baixa, conseguiu evoluir 1,5 ponto, foi a nossa maior variação. A Wilson Pimenta também merece um destaque nos anos finais, teve um aumento significativo, ainda tem um IDEB baixo, a gente sabe dos desafios, mas teve uma evolução muito, muito grande, significativa. Já parabenizei as diretoras. Então, a gente teve um crescimento muito bacana. Quase todas as escolas alcançaram a meta traçada pela Secretaria Municipal de Educação. Isso é um fato de se comemorar. Então, eu vim aqui para agradecer vocês, essas formas de premiação da rede municipal. A gente que vai lá receber a secretaria, o secretário, o prefeito ou representantes, mas esse prêmio é de vocês, né? Esse prêmio é para vocês, que é fruto do trabalho diário nas escolas. Isso só acontece porque aponta nas escolas, que são os estudantes, os professores, os profissionais de apoio, os monitores e todo o corpo da escola, da direção, a quem cozinha, a quem limpa, faz um trabalho de excelência nas escolas. Então, a gente veio agradecer esses resultados, a gente quer mais mesmo, porque isso é bom trabalhar onde gera resultado, né? Todo mundo quer trabalhar onde que a rede cresce, onde a rede gera resultado, se repercute bem, abre portas, abre oportunidades, de trazer cursos, de trazer investimentos, de trazer bolsas, de trazer mais melhorias, e a gente tem investido, além das reformas, que são a parte física, nas capacitações, também nas ações nas escolas pedagógicas, tá bom? E para finalizar, o IDEB, a gente soltou uma lei, né, onde a gente premiava todos os estudantes que participavam da avaliação, com uma calculadora, uma coisa simples, né, mas a gente premiou os estudantes. A gente também criou o Prêmio Evolução para todas as escolas que cresceram, né? A gente vai certificar todas as escolas, fazer a premiação, e também tem o Prêmio Destaque, que é a escola com maior evolução, que nesse ano de 2025, a Cônego Paulo ganhou dos 2 níveis, né? Ela evoluiu tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, ela teve a maior evolução, e o Bento e a escola do SEMPA com as maiores notas. As demais escolas, desafios diversos, evoluíram muito também. Então, eu passo aqui para agradecer e para falar que a rede é muito forte, uma rede que tem muita potência, e a gente não pode desacreditar que ela não é grande. Então, Mariana é uma cidade muito importante, tem uma rede educacional muito importante, e ela precisa desse cuidado, e ela precisa desses resultados para mostrar
que a qualidade de servidores que tem dentro das nossas escolas. Então, agradeço muito, passo para a Lu, vai falar um pouquinho sobre clima escolar, que é uma pauta importantíssima para o resultado desenvolver, para as coisas desenvolverem, para a gente ter saúde física e mental, a gente também precisa de um clima escolar agradável e de uma boa relação de pessoas, tá bom? Agradeço a todos, estarei acompanhando aqui a live, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Fabrício, que bom, excelentes palavras aí, né? É isso mesmo, o clima escolar, ele traz também essa questão das relações que acabam envolvendo a aprendizagem, né? Então, esses resultados, né, que você colocou, também tem tudo a ver com o clima escolar. Aí, a Gi vai fazer uma apresentação. Boa noite a todos, né? Novamente, muitos de vocês já me conhecem, sou professora da rede há muitos anos, né? Desde 2002. Atualmente estou como subsecretária de gestão pedagógica, mas eu amo sala de aula, sou professora, assim, com muito carinho, para além, né, da profissão, a gente tem também essa dedicação afetuosa. Eu, né, terminei, defendi recentemente meu mestrado na UFOP, né, em educação, onde o tema é o clima escolar. E aí eu trouxe um pouquinho para conversar com vocês sobre o clima que construímos, que transforma a aprendizagem, né? Relações, gestão e aprendizagem no cotidiano escolar. Essa pesquisa de mestrado tem esse título, né? Clima escolar na perspectiva de gestores, porque a ideia é perceber esse olhar dos gestores. Por que o gestor? Porque justamente é uma peça muito importante, como todos são, mas o gestor que está ali, né, em contato com todos, porque a gente tem na escola, às vezes, o professor que às vezes não encontra com o outro, porque é uma escola muito grande, tem de manhã, tem de tarde, tem à noite. O gestor acaba tendo esse contato geral. Então, ele é essa peça importante para o clima escolar, né? E, então, por isso, eu trouxe aí como objeto de pesquisa para o meu mestrado, né? Para a dissertação do meu mestrado. Então, o título é Clima Escolar na Perspectiva de Gestores, um estudo contextualizado em um território marcado pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, o meu público, vamos dizer assim, né, de pesquisa, foram gestores de 4 municípios, Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, né? Mas, em sua grande maioria, Mariana, porque desses 4 municípios, Mariana é o maior município, né? E como o Fabrício falou, é muito importante que a universidade, né, que as pesquisas que acontecem nas nossas escolas, seja depois, vamos dizer assim, divulgado entre quem fez parte também da pesquisa. É muito importante isso, né? Pode passar, Gi. Então eu trouxe um pouquinho aqui para a gente pensar, né, para a gente iniciar aí a conversa sobre clima escolar. Quando você entra em uma escola, o que sente antes mesmo de alguém explicar como ela funciona? Acolhimento? Tensão? Pertencimento? Confiança? Diálogo? Esse sentir também é clima escolar. Pode passar, Gi, por favor. Quando a gente pensa, né, no clima escolar, a gente, às vezes, né, quando eu cheguei a falar com algumas pessoas sobre clima escolar, a pessoa às vezes até confundia um pouco, porque aqui no Brasil não é um tema tão divulgado e tão discutido, apesar de que atualmente muitos autores muitos pesquisadores e muitos estudiosos têm buscado falar sobre clima escolar e da sua importância para a escola, para o ambiente escolar. Então, o clima escolar é a qualidade da experiência vivida na escola, né? Aqui está um pouquinho pequeno, eu vou aqui entrar na minha apresentação aqui. Então, ele nasce das percepções compartilhadas sobre relações, regras, segurança, ensino, participação e pertencimento. A pesquisa que eu realizei trouxe no seu cerne 7 dimensões,
Então, quando eu busquei esse olhar junto com um instrumento de pesquisa que é, inclusive, validado pelo grupo GPEM da Unicamp, eu busquei, junto com os diretores, né, com os gestores, discutir um pouco sobre essas 7 dimensões. Então, não é só ambiente agradável, né, que a gente tem na escola. Então, o clima escolar, ele não é só um ambiente agradável, é a forma como as pessoas percebem e vivenciam o cotidiano escolar. É construído nas relações. Então, não tem como a gente falar de escola sem falar em relações. Não tem como a gente falar de vida, né, de ser humano, sem a gente falar em relações. Entre estudantes, professores, gestores, famílias e demais profissionais. E aí a gente não está falando só de uma relação de professor e aluno, de aluno, professor, de gestor e professores, não. É um conjunto, é todos juntos, né? E pode ser transformado. As rotinas, as decisões e pequenas atitudes podem fortalecer ou fragilizar o clima, né? Às vezes a gente fica, eu converso muitas vezes com os colegas, né? E lá na escola, eu sou da escola Bento Rodrigues, né? As minhas colegas estão aí, eu já vi até uns comentáriozinhos. A gente tinha muito esse diálogo, né? De sermos uma escola acolhedora. Conseguíamos todos os dias ser acolhedor? Não, né? Mas a gente tinha muito esse diálogo lá entre nós, né? Então, isso é muito importante. As referências que eu uso aqui para falar para vocês são de autores norte-americanos, também autores brasileiros, como a professora Thelma Vinha, o professor Adriano Moro, os autores Cohen Tapa, lá nos Estados Unidos, é muito interessante, eu tive a oportunidade de visitar a literatura, né, que fala fora do Brasil sobre clima escolar. Lá nos Estados Unidos, eles têm um Conselho Nacional do Clima Escolar, né? A gente vê muito, né, nas redes sociais, em jornais, em noticiários, esses ataques às escolas lá, né? Aqui também, infelizmente, a gente tem algumas situações assim, que infelizmente a gente fica muito triste, né? E não é o que a gente gostaria de ter nas nossas escolas. Não, eu acho que a gente tem buscado muito esse diálogo do clima escolar também nessa perspectiva, porque uma das dimensões, inclusive, fala das regras, das sanções, da segurança na escola, né, que a gente tem que avançar muito nesse diálogo com todo mundo, inclusive com os governantes, né? Pode passar, Gi, por favor. Então, o que o clima escolar tem a ver com a aprendizagem, né? Aprender exige segurança para perguntar, para errar, para tentar e recomeçar. Eu me sinto respeitado? Eu confio no outro? Há uma confiança entre nós que estamos nas escolas? Eu posso falar e ouvir, que é o diálogo, né? Eu pertenço e participo? Eu me engajo para aprender. Então, assim, a aprendizagem, ela vem nesse caminho, né? Eu me sinto respeitado, eu confio no outro, eu posso falar e ouvir, eu pertenço e participo, eu me engajo para aprender. Então, a qualidade da educação depende também da qualidade das relações, né? Pode passar, Gi, por favor. O que os gestores nos ajudam a enxergar sobre o clima escolar? E aí vem a importância da pesquisa, né? O estudo com as escolas dos anos finais, e aí eu abro um parênteses para falar para vocês o porquê que nesta pesquisa, né, foi necessário a gente fazer esse recorte para as escolas que ofertam o segmento de anos finais, é porque para a gente falar de clima escolar da instituição, a gente precisava fazer uma pesquisa também com os professores, com os alunos. E esses alunos, para esse instrumento validado do Grupo GPEM, são alunos dos anos finais, 8º e 9º ano. Então,
por isso que eu fiz esse recorte, né, conjunto com o meu orientador. Né? O meu orientador, gente, é o professor Luciano Campos, né, professor que hoje está como reitor da UFOP, né, a quem, né, eu tive a honra de estar me orientando, com o qual eu aprendi muito. Ele, né, todo o doutorado dele, né, e o pós-doutorado, ele trabalhou a questão da indisciplina, essa parte do clima escolar. Então, assim, eu aprendi muito e agradeço aqui muito essa orientação, que não é fácil, né, gente? Quem está aí no mestrado sabe a luta que é. Mas, graças a Deus, estamos aí defendido, né, caminhando aí para o certificado. Estou ansiosa pelo certificado. Mas por que, então, essa pesquisa foi com os diretores dos anos finais? Porque, para um desdobramento dessa pesquisa acontecer, é mais fácil até, porque aí esse instrumento, como ele é validado, por que ele é validado? Importante falar também, porque o grupo GPEM da Unicamp, lá de São Paulo, aplicou esse instrumento em 187 instituições, para poder falar de clima escolar. E por que é importante avaliar o clima escolar? Porque a partir da avaliação, você pensa num plano de convivência, para melhoria desse clima escolar. Então, tanto é que o professor Adriano Moro fez um projeto muito bonito com a Prefeitura de Belo Horizonte, fazendo essa avaliação, usando esses instrumentos. Existe um manual, tá, pessoal, para poder fazer a aplicação desse instrumento, o qual eu usei para fazer a aplicação com os gestores. Então, 14 gestores participaram, de um total de 22. Como pesquisa é uma questão voluntária, eu consegui que 14, né, voluntariamente participasse dessa pesquisa. Grande maioria de Mariana, porque os demais municípios são menores, tem poucas escolas que ofertam os anos finais, né? Mas mesmo assim eu consegui ao menos um de cada município. Consegui 7 entrevistas em profundidade. Essas entrevistas tiveram um roteiro, né, casados com as dimensões, que eu vou falar delas, né, que são 7 dimensões analisadas. A primeira dimensão foram as relações com o ensino e com a aprendizagem. A segunda dimensão foi as relações sociais e os conflitos na escola. A dimensão 3, as regras, as sanções e a segurança na escola. Dimensão 4, a família, a escola e a comunidade. Dimensão 5, a infraestrutura e a rede física da escola. Dimensão 6, as relações com o trabalho. E dimensão 7, a gestão e a participação. Tudo isso foi feito na perspectiva dos gestores. Tá, gente? Eu vou frisar bem, porque não se pode falar em clima escolar de uma instituição só na perspectiva de um ator dessa instituição, tá? O método utilizado foi um método misto, questionário mais entrevistas e a perspectiva dos gestores, né? Pode passar, Gi. E o resultado, vamos dizer assim, né, da pesquisa. No quadro geral, foi positivo, mas não uniforme. O clima positivo convive com desafios que pedem atenção contínua da gestão e das equipes. 9 escolas, né, demonstraram avaliação positiva, clima geral positivo, 5 escolas intermediárias e nenhum demonstrou, na perspectiva dos gestores, um clima escolar negativo, né? O resultado positivo não significa ausência de tensões. Da pesquisa, quando eu fui para as entrevistas, isso ficou muito claro, porque os questionários, eles são fechados, né? Então, a gente trabalha com a questão da escala Likert. Então, são pontuações que são dados com concordo, não concordo, e aí, daí a gente traça o resultado e vem com os gráficos. Na minha pesquisa, na minha dissertação, esses gráficos estão lá, né? Depois eu vou disponibilizar aí para a rede, quem quiser visitar, né, toda a pesquisa, os gráficos, eles trazem esses detalhes. Mas nas entrevistas foi bem interessante, porque a gente conseguiu dialogar
com esses resultados positivos, que apesar de serem positivos, os gestores, né, dessas escolas mostram pontos de desafios e de tensões, né? O que significa um clima escolar positivo, para todo mundo entender? É um clima escolar que, nessas 7 dimensões, de certa maneira, ele é entendido de uma forma tranquila, vamos dizer assim, que as relações com o trabalho acontecem de uma forma tranquila, né? Apesar de, nas pesquisas, trazerem essas questões, vamos dizer assim, de desafios, como todas as relações, né? Nada é tão uniforme. E o que é o intermediário? O intermediário, ele já traz alguns pontos de atenção. Em algumas dimensões, o clima escolar foi negativo. Então, vocês, quando, né, na dissertação, tem esses gráficos que mostram aonde alguns gestores tiveram esse olhar, que a dimensão, infelizmente, não está tão bem e que a gente precisa agir, né? Pode passar, por favor, Gi. Mas é interessante não ter nenhuma com clima escolar na perspectiva do gestor negativo, né? Principalmente pensando nessa região que teve esse impacto do rompimento da barragem de Fundão, que na minha pesquisa ele não é, vamos dizer assim, o ponto principal, porque eu discuto sobre o clima escolar, mas que não esquece que tem esse pano de fundo do território, né? Então, da pesquisa à prática, né? O que foi possível observar? 4 pilares para transformar o clima no cotidiano. Não são ações extraordinárias, são escolhas repetidas todos os dias, né? O que é falado muito, né? Os gestores falam muito sobre o respeito, sobre a confiança, sobre o diálogo, sobre a cooperação, né? São esses 4 pilares que a gente pode trazer aqui, que foi algo que foi falado muito nas entrevistas, né? Alguns gestores trouxeram essa dificuldade com essa mediação de conflito, mas que, em sua grande maioria, eles conseguem, com o diálogo, com o respeito, com a confiança, transpor, né? Isso é muito interessante. Pode passar, por favor, Gi. E aí o respeito aparece quando cada pessoa percebe que sua dignidade importa. Na sala, corrigir sem humilhar, reconhecer diferentes ritmos. Na gestão, tratar regras com clareza, coerência e justiça. Muitas das vezes a gente fala lá na secretaria, infelizmente, o bonzinho, né, que é sempre bonzinho, concordo com isso, concordo com aquilo, e tá ali, às vezes aqui em cima do muro, no final acaba dando ruim, né? Falando popularmente. O que a gente precisa, muitas das vezes, é da justiça, é ser justo. Às vezes é falar um não, né? Na gestão, às vezes, isso é necessário. Eu falo, às vezes, com as meninas, né, do pedagógico, é o ônus e o bônus, com, vamos dizer assim, a liderança, como o Fabrício colocou aí, né? Como a gente está na liderança, às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes que não é tão legal, assim, no sentido de ser bonzinho, né? Mas é necessário para que as coisas caminhem. Então, faz parte da gestão isso. E no conflito, né? Separar a pessoa do problema, proteger sem expor, né? E a pergunta-chave, a forma como fazemos isso preserva a dignidade de todos? Então, essa pergunta é muito importante para a gente pensar nesse respeito. Pode passar, Gi, por favor. Depois, a gente vem com a confiança. Confiança cresce quando existe coerência entre o que a escola diz e o que faz, né? Os pais estão muito atentos a isso. A gente, às vezes, tem essa percepção quando, por exemplo, a gente recebe um PRO com o pai solicitando o PDI, né, de um aluno. A gente percebe que eles estão também atentos ao que a escola diz e ao que a escola faz, né? Então, cumprir combinados, previsibilidade gera segurança, né? Quando a gente planeja, quando a gente demonstra, né? Eu sei que às vezes, gente, isso
tá? Sala de aula, secretaria de educação, às vezes a gente, hoje mesmo estava conversando com uma diretora sobre isso, às vezes a gente recebe uma situação que é para ontem, né? É um prazo de hoje para amanhã. E assim também em sala de aula, né? Às vezes a gente faz um planejamento, um plano de aula, e aí quando a gente chega lá, opa, tenho que mudar, não deu certo. Opa, isso aqui não foi, o meu aluno não conseguiu, esse aluno conseguiu, aquele não, então o que eu vou fazer para voltar? A gente precisa o tempo todo. E assim também, às vezes, esse combinado a gente precisa de rever. Mas é importante essa previsibilidade, né? Previsibilidade. Dar devolutivas, não deixar demandas e conflitos sem retorno. Né? Quanto mais a gente empurra com a barriga, mais a coisa complica. Reconhecer o trabalho, valorizar avanços e esforços, fortalece vínculo. É o que a gente falou, né? O Fabrício falou aí no início sobre o IDEB, e a gente sabe, tenho aqui minhas críticas sobre o IDEB, né? Mas também tenho as minhas, acho também que a gente não tem como não ter uma métrica, né? E aí, de cada um também, né? Mas valorizar também aquele pouquinho que aconteceu, né? Que é tão difícil de acontecer e que houve, né? Então, é isso. As pessoas sabem que podem contar conosco, né? Essa confiança passa por isso. As relações precisam de ter isso, né? Pode passar, por favor, Gil. Diálogo, né? A gente precisa muito de ter esse diálogo. E às vezes, gente, nem sempre o diálogo vai ser fácil. E aí as meninas vão falar, e a Cláudia e a Nicole vão estar conversando também sobre isso, né? Diálogo não é ausência de limite. Tem vezes que a gente tem que pôr um limite, né? É escuta com clareza, intenção e responsabilidade, né? Gi, pode passar, por favor. Escuta antes, compreender a situação antes de responder. Eu vou falar aqui, tá, gente? Porque nós estamos com um tempinho. Peraí, só um minutinho que o meu também saiu. Aqui. Voltou. Nomear o problema, falar do fato sem rotular a pessoa. Construir saída. Combinar próximos passos e acompanhar. E aí vem uma pergunta-chave. Estamos apenas comunicando ou realmente construindo compreensão? Gi, pode passar, por favor. Cooperação. Uma escola melhora quando o problema deixa de ser de alguém e passa a ser nosso. Hoje mesmo também tive essa oportunidade de conversar com uma pessoa e nós falamos disso, não é meu, é nosso, né? Compartilhar decisões, criar espaços reais de participação, apoiar colegas, pedir ajuda e oferecer ajuda sem julgamento, aproximar famílias, construir parceria antes que o conflito aconteça. Às vezes a gente já está vendo que vai acontecer, então vamos tentar construir uma ponte, né? É fácil? Não é não, gente. É fácil falar, né? Na prática, às vezes isso é difícil, mas a partir da hora que a gente começa a fazer um pouquinho, um movimento de cada vez, eu tive a oportunidade aí de fazer leitura de artigos, né, até de relato de experiência mesmo, e é interessante um artigo até da professora aqui da UFOP, a professora Rosa Coutrin, ela escreveu esse artigo junto com a doutoranda, né, com uma orientanda dela de doutorado, que fala dos efeitos da escola em uma escola de periferia. E aí, qual que é o diferencial? O que tem de diferente nessa escola? E é interessante, a pedagoga dessa escola é uma pedagoga experiente, a gestora é uma gestora experiente e que tem um diálogo. E aí eu pude ir um pouco mais a fundo e perceber que o clima escolar dessa escola é um clima escolar favorável, um clima escolar positivo. Então, aí a gente consegue ver, né, com evidências, sem ser só aqui de falar aqui para vocês, mas com evidências científicas, que o clima escolar realmente ele interfere na aprendizagem dos alunos, né? E aí vem uma pergunta-chave. Quem precisa estar junto para essa solução funcionar? Quem será, né? Fica a pergunta aí.
E aí, a gente pode passar, Gi, a gente entra no efeito cotidiano. Pequenas atitudes repetidas tornam-se cultura. Essa mudança de cultura, né? Eu acompanho muito o Reinventando a Educação com a professora Irene, e eu gosto muito, né, das falas dela, e penso muito como professora, que, e aí entro com o Paulo Freire, né? Eu sou assim, eu me identifico muito com a pedagogia do oprimido e penso muito que essa questão do esperançar, mas não é do esperançar sentado esperando, não, né? É o esperançar movimento, né? Do verbo agir, né? Da ação, para que a gente possa realmente fazer essa educação movimentar. Ah, é fácil? Não é, não. Tá todo dia em sala de aula com alunos que a gente sabe, né, de muitas, que tem muitas fragilidades, e nós também com as nossas fragilidades, é fácil? Não é, não. Mas precisamos buscar essa cultura aí de fazer diferente. Então, o clima escolar não muda por um evento, não vai mudar só por essa live, não. Né? Ah, é uma live que está querendo... Não, né? A gente aqui é mesmo uma gotinha no oceano, vamos dizer assim. Mas muda pela consistência das relações, né? Então, cumprimentar e acolher, escutar com atenção. Às vezes a gente quer um psicólogo para escutar, mas eu posso escutar o meu colega, né? Eu sei que às vezes, gente, não é todo dia não, porque tem dia que a gente levanta e a gente não está bem também, né? E tudo bem também, né? Eu tenho uma amiga lá na escola, né, a Cleide, a gente falava isso, né? E tudo bem também, a gente não está bem hoje, mas amanhã eu posso estar melhor. E se amanhã eu não estiver melhor, peraí, se a semana eu não estou melhor, se o mês eu não estou melhor, opa, eu tenho que buscar ajuda, né? Então, é isso, é escutar com atenção também o meu colega, é dar retorno e combinar, reconhecer e agradecer, reparar quando errar, né? Pedir desculpa também, né? Então, é previsibilidade, vai trazer esse pertencimento, esse engajamento, e a aprendizagem vai acontecer também, né? Pode passar, Gi. Então, um convite à ação. Uma mudança para amanhã. Uma mudança, né? Não 10. Escolha uma atitude pequena, observável e repetível, que fortaleça um dos 4 pilares. Às vezes, beleza, Gi, 5 minutos. Eu penso muito assim, que às vezes um sorriso que eu dou para uma outra pessoa, eu ilumino o dia da outra, né? Ah, é pequeno? É pequeno. Mas às vezes aquela pessoa estava precisando de um sorriso, né? Eu gosto muito de sorrir, então acho que é importante, né? Às vezes também fico meio brava, mas geralmente eu gosto de sorrir. Então, respeito, que atitude reduz exposição ou humilhação, confiança, que combinado precisamos cumprir melhor, quem precisa ser ouvido com mais atenção, diálogo, cooperação, que problema podemos assumir juntos. Clima escolar se transforma quando intenção vira prática. Então, para levar, pode passar, Gi. A qualidade da educação depende da qualidade das relações. Respeito cria segurança. Confiança cria vínculo. Diálogo cria compreensão. Cooperação cria pertencimento. E quando as relações melhoram, criamos melhores condições para aprender, ensinar e permanecer juntos. Obrigada. Então, eu usei aí, gente, pode passar, Gi, só para o pessoal saber. A base conceitual e metodológica que eu usei. Pode passar, Gi, por favor. São esses os meus referenciais, gente. O COEM, TAPA, o instrumento, né, de avaliação que eu falei muito, o GPEM, e a minha dissertação, né, que já vai estar lá no responsório, se Deus quiser, da UFOP. Então, é isso, eu agradeço muito, né, e me coloco à disposição depois para a gente poder, se tiver alguma dúvida, né, a gente dialogar. E aí eu chamo a Cláudia, né, a Cláudia Martinho,
que está com a gente lá no NAP. Seja bem-vinda, Cláudia. Passo a palavra para você. Fique com Deus. Boa noite, Lu. Nossa, que delícia te ouvir, né? Você vem falando muito do que você finalizou agora o seu mestrado, do clima escolar, e poder sentar aqui e te ouvir é diferente de só te ouvir falar nos corredores, né? Para a gente se debruçar mais, prestar atenção, e que tem tudo a ver com o cotidiano escolar. Obrigada. Fico com você agora. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar falando um pouco de mim, que muita gente conhece, já ouviu falar dessa Cláudia Martinha, mas eu tenho uma trajetória, eu vou fazer um breve relato para vocês dessa trajetória. Eu sou uma profissional cuja minha vida ela entrelaça com a educação, né? Eu sou graduada em pedagogia, tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica institucional, uma especialização em serviço social, sou palestrante de formação e sou coach. Eu falo que quando eu fiz o coach, eu fiz um pouco para entender como que as pessoas agem e reagem, e tudo isso me levou à minha pós-graduação em neuropsicopedagogia. E tenho a especialização no método FAMA, que é formar, acolher, monitorar e avaliar. Já atuei como coordenadora do programa Jovem Aprendiz pela Rede Cidadã, atendendo a uma lei da aprendizagem, que é a Lei 10.097, onde as empresas inserem jovens no mercado de trabalho. Atuei de 2023 a meados de 2025 como pedagoga nas escolas municipais de Ouro Preto, tanto na sede quanto nos distritos, que foi um aprendizado imenso, que é você sair de uma coordenação e você ir para a sua área mesmo de atuação nas escolas. Concomitante a tudo isso, eu tive uma experiência como presidente dos conselhos de direito em Ouro Preto e em Itabirito. Já fui coordenadora adjunta do Fórum da Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil, que é o FECTIPA Minas Gerais. Tive uma passagem também como presidente do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e tudo isso que envolvia esse público que a gente já atendia, né, nas escolas. Atualmente, eu represento a Secretaria Municipal de Educação no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As pessoas falam assim, mas o que é a neuropsicopedagogia, né? Algumas pessoas enrolam, dá até um trava-línguas falar de neuropsicopedagogia. Eu traduzo para neuro mais psico mais pedagogia, que forma essa palavra grande, poderada, empoderada, chamada neuropsicopedagogia, que é uma ciência que une o cérebro, a mente e a aprendizagem, tá? Para compreender e intervir, isso é importante falar para vocês, compreender e intervir nas dificuldades de aprendizagem. E, atualmente, estou no NAP, na Secretaria Municipal de Educação. E o que é o NAP, né? O NAP é o Núcleo de Atendimento Psicossocial Educacional. Está núcleo de atendimento, mas nós damos um apoio às escolas. Depois da minha fala, vocês vão conhecer a Nicole. O NAP hoje é composto por duas profissionais, eu e a Nicole, neuropsicopedagoga e psicóloga. Mas eu fui convidada para falar com vocês sobre alguns temas, e eu escolhi um tema que tem muito a ver com a fala da Lu, né? Carinhosamente a gente chama de Lu. Lu falou sobre o clima escolar, e eu vou falar sobre a liderança neosservidora. Mas vamos lá. Chegamos ao segundo semestre, fazer para vocês uma breve reflexão. Chegamos ao segundo semestre com uma bagagem de desafios, aprendizados e sonhos ainda não realizados. Mas recomeçar não significa voltar ao ponto de partida.
significa voltar com mais experiência, com mais consciência e uma nova oportunidade de fazer acontecer. Eu traduzo o nosso segundo semestre nessa bagagem que construímos, que adquirimos no primeiro semestre, e agora ela vai nos auxiliar neste segundo semestre. Falar de liderança, por que eu vou falar de liderança neosservidora? A Lu falou do clima escolar, falou do gestor, né? E no olhar do gestor. Esse gestor, não só ele, mas como todos esses profissionais que compõem esse lugar de desafios, de conhecimentos, de aprendizagem chamado escola, nós somos líderes em cada segmento que atuamos. E a liderança neosservidora é o autoconhecimento, mais a escuta, que a escuta é extremamente importante, mais a empatia, comunicação, regulação emocional, propósito, desenvolvimento, decisão, conflito, exemplo e leitura humana. Olha o tanto de palavras que eu trouxe para poder bater um papo rápido com vocês aqui sobre liderança neosservidora. Liderar pessoas compreendendo o cérebro, o acolhimento, as emoções e despertando o potencial, porque cada um de nós temos o nosso potencial. É sobre isso que nós vamos falar, e é sobre isso que a liderança neosservidora vai buscar. Antes de liderar comportamentos, precisamos compreender o cérebro. Antes de solicitar desempenho, precisamos cuidar das condições emocionais que permitem que o cérebro aprenda, crie, decida e se desenvolva. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre o cérebro. Por quê? Na neuropsicopedagogia, me levou a aprofundar os estudos, né? Então, hoje, eu faço uma pós-graduação em neurociência, né? Quanto mais eu entendo o cérebro, eu entendo como aquela pessoa pensa, eu consigo auxiliar a pessoa a se desenvolver na sua tomada de decisão, a mostrar para ela o quanto que ela é criativa, o quanto ela pode aprender. E trago para vocês, eu não estou falando de líderes, eu não estou falando dos gestores, eu estou falando de todos nós que na nossa área de atuação somos lideranças. Então, eu quero propor para vocês aqui um olhar sobre essa liderança, tá? Essa liderança servidora, mas que vocês coloquem esse neo na frente. Por quê? Porque como neuropsicopedagoga, eu acredito que precisamos avançar da liderança que simplesmente serve para uma liderança que compreende, dessa liderança que serve para aquela liderança que compreende como as pessoas funcionam para poder ajudá-las. Gente, isso é poético. Eu vejo poesia, no mínimo, eu vejo poesia nas pequenas coisas. Preste atenção. Sair da simples liderança para ir para uma liderança que compreende como as pessoas funcionam para poder ajudá-las a florescer. Esse florescer, leia-se crescer, tá? Então, vamos lá. É a liderança que entende que ninguém chega ao trabalho apenas com competências. E aí vamos entender um pouco dessas competências, né? Que é o conhecimento, que a gente costuma falar que é um chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. E é uma crescente, é o conhecimento mais habilidade mais atitude. O conhecimento, eu sei. Habilidade, eu sei fazer. Mas eu trago para vocês que dentro de uma liderança, não adianta eu ter conhecimento, eu ter habilidade e eu não ter atitude. O que é atitude? Eu quero e eu escolho fazer. E isso são 3 letras importantíssimas que compõem essa palavrinha chá e tem um simbolismo imenso. Um líder, ele pode conhecer muito sobre liderança,
ter habilidades para conduzir uma equipe, mas é a atitude desse líder que revela que tipo de líder realmente ele escolheu ser. E vocês vão fazendo um link da minha fala com o clima escolar. Em alguns momentos vocês vê que vão bater algumas coisas, mas tem muito a ver, porque a Lu falou desse clima escolar dentro da escola, nesse ambiente onde nós trocamos conhecimentos, experiências. E eu estou falando dessa liderança de cada um de nós, profissionais que ali atuam dentro da sua área de atuação, tá? Cada profissional, ele chega com cérebro, ele chega com emoção, ele chega com experiências, com medo, com expectativas, com histórias vividas e com necessidades. Não tem como a gente viver num ambiente escolar. Vamos trazer aqui os professores que estão na sala de aula, os pedagogos que lidam com os professores, com os alunos, sem eu levar em consideração a história vivida. Todos nós que estamos aqui assistindo essa live, todos nós que estamos aqui apresentando um conteúdo para vocês, nós também temos histórias vividas. E essas histórias vividas, elas fazem parte da nossa bagagem, que a gente leva para o nosso espaço de trabalho. E tudo isso interfere na maneira como aprende, como se relaciona, como decide, como ensina. Mas, Cláudia, essa bagagem que eu trago de cérebro, emoções, experiências, medo e tudo mais, isso tudo interfere? Interfere. Interfere. E cada aprendizado seu do dia a dia, porque nós que ensinamos, quando a gente acha, eu estou ensinando, eu estou aprendendo muito mais que ensinando. E outro ponto importante, os nossos alunos, eles fazem com que todos nós estudemos cada vez mais, buscamos cada vez mais, porque nós não temos que chegar como pedagoga, por exemplo, eu como pedagoga, eu não sou obrigada, eu não conheço todos os conteúdos que os meus professores ministram na sala de aula, mas eu sei das metodologias que este profissional vai utilizar para ministrar aquele conteúdo. E isso é importantíssimo. Então, cada vez mais, quando eu busco novas metodologias para poder passar isso para o meu professor, e ele, dentro da sala de aula, dá um show, porque o professor em sala de aula, ele dá o seu show. Ele está falando de um conteúdo que ele domina, ali é o momento dele. Eu costumo dividir, falo isso muito com os jovens, eu divido a vida em palcos, né? Em cenas. Então, aquele momento que o professor está ali em cena, ministrando o seu conteúdo, ele está trazendo toda essa bagagem dele, como ele aprendeu, como ele se relaciona, como ele decide, como ele ensina. Isso tudo é muito importante. E eu vou trazer aqui uma pergunta. O que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela se sente liderada apenas por cobrança? Porque falar de liderança, a gente falar de cobrança, eu troco essa cobrança aí por solicitação. Eu vou trazer para você que uma pessoa, quando ela vive constantemente com insegurança, a sua energia, ela fica direcionada para proteção. Automaticamente ela se protege daquilo que está sendo cobrado, que está sendo trazido para ela, que ela se sente insegura com aquela solicitação. Normal, faz parte, é do humano. Mas, quando esse mesmo profissional, ele encontra um ambiente, aí as minhas palavras agora vai coincidir muito com a apresentação de Lu, quando o profissional ele encontra um ambiente de segurança, de acolhimento, de pertencimento, de confiança, de reconhecimento, ele cria um ambiente muito mais favorável para pensar, para aprender, para criar, para resolver problemas e para colaborar.
Todos os profissionais que fazem parte de uma equipe, seja ela de uma escola, seja ela na Secretaria de Educação, que é uma equipe grande, com profissionais diversos, com cabeças pensantes, com pessoas que estão ali para resolver as questões que chegam até nós, quando a gente se sente acolhido, pertencido, cria-se um ambiente favorável. Gente, não vou falar para vocês que em todos os lugares o ambiente é lindo, que tudo é maravilhoso, não. Mas cabe a nós o lugar lindo, o lugar maravilhoso, o lugar perfeito, quem faz sou eu. Eu tenho que fazer esse lugar. E entender que muitas coisas que acontecem não é sobre mim, é sobre o outro, mas se eu estou naquele ambiente, eu tenho que fazer de tudo para me dar bem com quem está ali, para fazer acontecer e colocando que dentro da escola o nosso bem maior chama-se aluno. Mas para que eu possa fazer um trabalho de excelência, porque todos nós somos profissionais excelentes, eu preciso me dar bem com a equipe gestora que está aqui, com os profissionais da limpeza, com o profissional que recebe na portaria, com os pedagogos, com as monitoras, com o todo da escola. Não existe eu dentro da escola, existe nós dentro da escola, que faz essa escola. Quando você fala do nome da escola, eu vou pegar uma escola... não vou citar nome de escola, senão vai falar, ela está preferindo escola A ou B. Não vou fazer isso. Vou falar da secretaria, né? Quando a gente, todos nós entendemos o nosso propósito, e quando o Fabrício, vamos colocar Fabrício como nosso diretor, quando ele sai e fala dessa Secretaria de Educação, até que ele falou sabiamente outro dia, uma das falas dele, ele está ali representando esta equipe, mas o trabalho foi feito pela equipe. Mas ele, como gestor, ele está ali, o nome dele vai à frente, tá? O conhecimento, ele amplia nossa visão. A habilidade transforma conhecimento em ação, mas é a atitude que transforma a ação no impacto humano. Hoje em dia a gente ouve muito falar que o ambiente da escola está muito difícil, né? Não vou falar para vocês que não, porque ali dentro tem pessoas diferentes. E onde tem pessoas diferentes, tem conhecimento, tem conflitos, por que não? A gente tem que saber lidar com isso. Mas qual que é a minha atitude para transformar tudo que está acontecendo e colocar isso como uma ação de impacto humano? Já se perguntou sobre isso? É importante você se perguntar e tentar responder. Aí eu vou trazer para vocês aqui 5 pilares da liderança neosservidora. O compreender, tá? Isso é muito importante, por quê? Antes de julgar, procurar entender. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, eu vivo ele é dinâmico, ele respira, ele transborda, mas a gente tentar, antes de julgar, entender, ou até perguntar para a pessoa o que está acontecendo com essa pessoa. Isso é importantíssimo. Aí está a mudança, que é poderosa. O que está acontecendo com essa pessoa? Gente, lembrando que eu vou trazer uma fala que eu utilizava muito antes, que é vida e trabalho um só valor. A gente, quando chega na escola, quando chega na Secretaria de Educação, a gente não esquece a nossa vida lá fora, não. Mas as duas têm que tentar balizar. Se minha vida lá fora está bem, eu consigo estar bem aqui, mas se não está, eu tento fazer com que pelo menos esteja para que eu possa fazer um trabalho de excelência. Mais importante, falar de liderança neosservidora, eu vou falar de um líder que te conhece. O líder que te conhece, ele sabe, ou ele tem pessoas que trabalham com ele, como o Fabrício tem aqui os subsecretários, que vai trazer para ele, olha, tal pessoa hoje não está bem, está acontecendo isso e isso na vida dela. Ele não vai chegar perto de você para falar, mas ele vai te ouvir se você precisar. Isso é acolhimento.
Aí vem o segundo pilar, que é o acolher. Acolher, pessoal, não significa eu virar para você e falar que é tudo lindo. Não significa concordar com tudo, mas significa reconhecer que existe uma pessoa por trás daquele comportamento. Olha que importante. Não é acolher, não é eu falar que tudo que você faz está certo, mas é eu entender, reconhecer que existe uma pessoa por trás desse comportamento. Você pode corrigir o comportamento de uma pessoa, mas aí vem um ponto que é uma delicadeza, que é sem desqualificar a pessoa. Lu falou que o importante é saber ouvir. O gestor tem que saber ouvir, dentro do clima da escola tem que saber ouvir. Eu falo para vocês, o mais difícil hoje em dia é ter pessoas que sabem ouvir, sem emitir imediatamente a sua opinião. Talvez um professor, um profissional da cozinha, da limpeza, seja o que for, chega perto de você, ele quer simplesmente ser ouvido, ser acolhido, mas você precisa fazer isso. E se você tiver que corrigir aquele profissional, cuidado para não desqualificar a pessoa. Chame essa pessoa na sala de reuniões, na sua sala, e converse com ela. Se for uma questão do grupo, é o todo, você vai chamar o todo e vai falar. Mas se não, é aquela pessoa. Vamos para o terceiro, que é o pertencer. O cérebro humano, ele precisa perceber que ele faz parte daqui. Eu faço parte daqui. Então, na escola, o pertencimento não é luxo. É combustível para a colaboração. Quando eu estava preparando esse material para falar com vocês, eu fiz essa mesma fala para minha filha e falei, filha, olha que bonito. Na escola, pertencimento não é luxo. Ele é combustível para a colaboração. Eu me sinto pertencente àquele lugar, então eu faço parte, eu ajudo, eu acolho, eu penso junto, eu faço acontecer, e isso é muito importante, ok? Quando um profissional, ele entra na escola, ele sente que está apenas... Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Depois vocês podem me responder no privado, seja o que for. Quem não tiver meu número, depois eu passo. Reflita. Quando o profissional ele entra na escola, ele sente que está ocupando uma função, um cargo, ou ele sente que está fazendo parte de um projeto? O projeto da escola. O projeto da escola ele é maior que o meu cargo, só a minha função. Eu faço parte. Ah, mas eu sou o profissional da limpeza, eu sou da cozinha. Você faz parte dessa escola. Esse também é o seu lugar, mas você precisa pertencer. Quantas vezes a gente não lida, a gente lida, né? A gente, estou falando no geral aqui, eu preocupo com o aluno, com o professor, com o pedagogo, com o diretor, com o vice-diretor, com isso, com aquilo, mas eu não me preocupo com o porteiro, eu não me preocupo com os profissionais da limpeza e da cozinha que eu carinhosamente, dentro do curso da qualificação que eu fiz do Método Fama, a gente chama de fadinhas da limpeza, né, que são pessoas que estão ali para limpar a escola toda, que é um espaço imenso, né, com muita gente ali no dia a dia. E tudo isso me leva para desenvolver. Olha que nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de uma crescente. Eu estou trazendo palavras aqui para a gente ir crescendo nessa liderança. Um líder neosservidor, ele não preocupa somente com as competências. Ele procura potencial em desenvolvimento. Lidero aquilo que ainda você pode se tornar. Já falei de poesia lá atrás. Trago a poesia aqui de novo. O líder, ele procura potencial em desenvolvimento. Ele vai liderar aquilo que você pode se tornar.
Se tornar a partir dessa liderança que acredita em você, que desenvolve você, que te entende. Não estou falando de um mundo mágico, estou falando de um mundo possível que cabe a cada gestor construir esse espaço. Chegamos no quinto ponto, que é o despertar. O líder, ele ajuda a pessoa a reencontrar motivos para continuar. Aí vocês falam assim, mas Martinha, muita gente me chama de Cláudia, Cláudia Martinha, Martinha, Martinha. Mas eu cheguei no segundo semestre tão desmotivado. Que isso? Ao seu líder aí te ajudando a encontrar esse motivo. Detalhe, que muitas coisas vêm de você mesmo, vêm de você acreditar em você. Eu acredito em você, mas você precisa acreditar em você. As mudanças que vão acontecer por aí, vêm de você. Esse segundo semestre, ele só vai coroar aquilo tudo que você planejou. E detalhe, o planejamento é o quê? Você tem um planejamento e você replaneja no decorrer do processo. Não deixa para visitar o planejamento só lá no final, não, porque é processo. Eu não falei com vocês do método FAMA, que é formar, acolher, monitorar e avaliar. O monitorar, ele faz parte de todo o processo, de cada área de atuação. Liderar é muitas vezes lembrar alguém da potência que ele esqueceu que tinha. Muitas vezes a gente se vê tão, vamos colocar assim, abarcados pelo dia a dia e pelas demandas, que a gente esquece do nosso potencial. Ou a gente deixa as pessoas falarem da gente não acreditando no nosso potencial. Então, você crê em você, é maravilhoso. Aí está a mudança. Eu trago para vocês aqui um método que eu coloquei como método cérebro, para falar dessa liderança neosservidora, que é o compreender antes de reagir, porque nós somos seres humanos muito reativos, né? A gente tem que compreender o que está acontecendo. Ouvir o lado A, ouvir o lado B, para depois eu reagir numa tomada de decisão, tá? Reagir para resolver aquela questão. Aí a gente fala muito da empatia, né? Que antes de cobrar, procure se conectar com o que está acontecendo, com a situação que está acontecendo ali. Afinal de contas, você tem pessoas que podem te ajudar a pensar nisso tudo. Então, antes de cobrar, vamos trocar cobrar por solicitar? Eu não gosto muito da palavra cobrar, parece que ela impõe, né? Eu gosto da palavra solicitar, significa que eu estou caminhando junto com você. Conecte-se com essa pessoa. Reconhecer. Antes de corrigir, enxergar o que funciona. Cada um de nós, dentro desse ambiente lindo, desse lugar chamado escola, a gente faz muita coisa certa. Mas tem momentos, eu falo que é momentos, porque o calor do dia a dia dessa escola dinâmica que pulsa, que transborda, pode ser que eu não consiga enxergar o que funciona. E eu vou logo te chamar a atenção, porque eu não vi o que funcionou. Então, reconheça o que a pessoa faz, reconheça os pequenos detalhes, as pequenas vitórias, porque, deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês aqui, mas eu não tenho aqui agora. Eu vou pegar essa folha aqui como exemplo. Ninguém é do tamanho da sua régua. Quando eu falo de reconhecer a pessoa antes de corrigir, porque talvez a minha régua é 220, mas a régua do meu colaborador, da minha pedagoga, dos meus professores, dos meus monitores, a régua é 110, mas a minha é 220. Reconheça que a sua régua é 110, é 220, para que você chegue perto dessa pessoa e comemore com ela os acertos, para depois você aparar as arestas desse diamante, estou poética, né? Desse diamante chamado colaborador. Esse colaborador, friso novamente, é um professor,
o monitor, meu vice-diretor, o pedagogo, o porteiro, as monitoras, as professoras da sala de AEE, os profissionais da limpeza da cozinha, são diamantes brutos que você, gestor, está lapidando. Talvez você vai lapidar esse diamante e ele venha a trocar de escola, mas o importante é que você fez, e ele vai lembrar de você para o resto da vida. Estimular. Antes de apontar limites, desperte possibilidades. Antes de apontar limites, desperte possibilidades. Não me limite, por favor, mas veja as minhas possibilidades. Entende? E o professor em sala de aula, quantas vezes que em sala de aula o professor não limita o aluno? Esquece das possibilidades dele? Pertencer. Antes de exigir compromisso, construa pertencimentos. Isso é muito importante. Antes de exigir compromisso, construa pertencimentos. Respeitar. Respeitar. O respeito, ele é a base. Ele é a base, ele é o alicerce da nossa vida, da nossa postura, da nossa conduta, da nossa feitura no dia a dia. O respeitar está ligado a limites de cada colaborador, de cada profissional daquela escola, está ligado a cada história de cada um, as diferenças e os tempos. Percebe que eu estou falando aqui para profissionais, mas a minha fala está para profissionais que precisam chegar na sua área de atuação e olhar o seu aluno, o seu professor, diretor, olhar o seu pedagogo, seus professores, e por aí vai. Orientar, não deixar a pessoa sozinha diante das dificuldades. Enquanto o Lu falava do clima da escola, eu estava vendo algumas falas ali e foi colocado sobre respeito, sobre estar junto de algumas pessoas. A liderança, ela está ali para te orientar, e essa orientação é não deixar a pessoa sozinha diante das dificuldades, ok? Meu tempo já está terminando aqui, deixa eu fechar com vocês rapidinho. Então, talvez essas palavras seja exatamente o próximo movimento da sua liderança, tá? E eu trago para vocês aqui, me despedindo, que não, se existe uma missão para nós, profissionais da educação, talvez seja essa, usar a nossa liderança para proteger pessoas, despertar potenciais e transformar ambientes. Eu agradeço a todos vocês, por ter me ouvido, agradeço a Fabrício, a Lu, a todos os subsecretários por me convidar para estar aqui, e eu convido para falar para vocês agora Nicole. Ei, Nicole, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todas, nas equipes escolares normalmente tem mais mulheres, e a todos. Que responsabilidade falar depois da pesquisa da Lu, depois da Cláudia. Vou me apresentar rapidinho, tentar ser sucinta. Tem alguns pontos em comum das salas das colegas, vou tentar passar por eles mais rápido, só para enfatizar, para a gente também conseguir ter o nosso descanso, que é tão importante para a nossa saúde mental, né? Meu nome é Nicole, eu sou psicóloga de formação, atuo como psicóloga há 10 anos, esses dias estavam me dando conta disso. Comecei a ser psicóloga, de fato, em Mariana, né, apesar do sotaque me denunciar que eu sou de São Paulo. Comecei no CREA de Mariana, trabalhando com as questões de violência e violação de direitos. Saí do CREAS e fui para o CAPS de Ouro Preto, no CAPS AD, retornei para o CREAS, e a partir de um mestrado em educação que eu estou fazendo na UFOP, Lu é minha colega veterana, esse desejo por estar na educação surgiu, e eu pedi para estar nesse espaço, que é o UNAP, e que tem sido de muito aprendizado também. Estou chegando, então tem muitas demandas e muitas questões que a gente vai ter mais oportunidade de se conhecer e pensar com calma.
Vou começar minha fala pensando, né, que o início de semestre é um convite a gente a repensar as nossas práticas, repensar o que a gente quer, né, dentro da profissão, dentro do que a gente quer transmitir em sala de aula, e também de lidar com algumas questões pendentes, principalmente no segundo semestre, algumas questões que ficam no primeiro semestre aí, e que de fato é um semestre mais acelerado, né. E pensando nisso, eu queria falar um pouco sobre escuta, que é algo tão corriqueiro, né, que a gente fala tanto assim: "Ah, precisa escutar", mas algo extremamente difícil, né, a psicologia, a psicanálise tem isso em comum de ter enquanto objeto de estudo, e de prática a escuta, e a gente sabe que não é nem um pouco fácil. E quando a gente fala desse lugar da psicologia, da psicanálise, dentro da educação, quase sempre tem uma expectativa de que o psicólogo vai ser o especialista que vai chegar na escola e vai conseguir resolver, né, várias questões. Então, vai resolver um conflito que está ali colocado, vai conseguir dar conta de um aluno que não está aprendendo, vai pegar todos os alunos que são ditos laudados, vou falar um pouquinho sobre isso, e vai conseguir dar um encaminhamento para aquilo que vai se resolver e tudo vai ficar tranquilo, né, sem conflito. E queria, inclusive, né, quem me dera ter esse poder todo, ou qualquer outro psicólogo, assim, mas a gente não consegue, principalmente porque são problemas extremamente complexos, que passam por várias questões que são sociais, econômicas, históricas, que constituem aquele sujeito e constituem o jeito que é a sala de aula hoje em dia, né. Então, queria pensar com vocês como que é, né, essa expectativa e também como lidar com esse lugar de que não é só o psicólogo que vai fazer esse espaço de escuta na escola. Inclusive, no trabalho com o CREAS, muitas vezes eu recorri à escola, né, e eu achei interessante trazer isso, porque eu sabia que quando eu estava atendendo uma criança ou um adolescente, eu precisava escutar a família, mas eu também precisava escutar quem estava com ele todo dia. E quem está com essa criança e esse adolescente todo dia é a escola, né. Então, eu acho que é muito interessante pensar que antes mesmo da criança e do adolescente chegar em algum equipamento de saúde mental, da assistência social, ele já foi ouvido ali na escola em vários momentos, porque o professor escuta, o monitor escuta, o pedagogo escuta, a direção escuta, né, a equipe de apoio. Tem aluno que gosta muito, assim, ai, a tia da merenda, né, assim, e que consegue trazer questões ali que muitas vezes em outros espaços não surgem. E aquilo que às vezes parece uma conversa muito pequena, uma conversa de corredor, uma pergunta depois da aula, um comentário que aquela criança, aquele adolescente faz, assim, muito sem pretensão, pode ser justamente a abertura para que alguma coisa seja dita, para que algo possa se transformar na vida daquela pessoa, a partir de um acolhimento, a partir de uma orientação. Nós, enquanto adultos que trabalhamos com crianças, adolescentes, a gente também se oferta, né, enquanto pessoas que são um modelo, uma perspectiva para aquela criança, aquele adolescente, de formas possíveis de viver e de lidar com o mundo. Então vamos pensar que a pergunta não seja apenas, né, como escutar, porque eu acho que isso acontece, mas também o que a gente faz quando a gente escuta. E vamos diferenciar um pouquinho ouvir de escutar. Ouvir é esse som que entra no nosso ouvido, ressoa, né, e a gente de alguma maneira entende ali e deixa passar batido. Mas escutar, que é um ponto difícil, é a nossa capacidade de ter disponibilidade para o que é dito e deixar que aquilo que é dito produza alguma coisa em nós, produza um encontro, né, produza algo que tenha algum efeito. Então, assim, é diferente, né, ouviu por uma orelha, saiu pela outra, de pensar o efeito que aquilo tem no meu corpo, para, a partir disso, pensar que estratégia eu tomo naquele lugar. E é difícil porque a gente não chega vazio nos encontros, né, cada profissional que está aqui hoje tem uma história familiar, uma história escolar, a partir das suas representações com escolas, seus ideais do que
é uma escola, seus desejos com a docência, seus desejos com estar num cargo de gestão, né, seus desejos profissionais, suas questões sociais, tudo isso está ali quando a gente está escutando alguma pessoa, seja um colega, ou seja um estudante. E o estudante também não chega vazio, ele chega com a história dele, chega com uma família, com um território, com uma cultura, com experiências, medos, referências, perdas, vínculos, desejos, dificuldades, chega carregando coisas que muitas vezes nós não sabemos. Inclusive, a minha pesquisa atualmente no mestrado é sobre adolescência, e eu percebo, assim, o quanto a adolescência atual é muito diferente da adolescência que eu vivi, né, assim, tem vários momentos da pesquisa que eu fico assim, gente, Narciso acha feio o que não é espelho, né, assim, a gente tem tido muita dificuldade de lidar com essas adolescências, porque as referências são muito diferentes, o jeito de lidar com as situações é muito diferente, até a linguagem é muito diferente, e a gente, enquanto ser humano, tem uma tendência de dar uma hierarquizada, o meu jeito é melhor, a minha adolescência foi mais interessante do que essa, esses meninos estão muito estranhos, né, então, lembrar que nenhum dos dois chegam vazios, é lembrar que a gente precisa, às vezes, construir uma ponte entre quem eu sou e quem esse outro é, sem julgar de cara, né, assim, sem colocar esses termos morais que muitas vezes a gente pensa, eu acho que a minha experiência era melhor, ou o jeito de tal estudante é melhor do que o de outro, e muitas vezes esse julgamento vem com nomeações, e essas nomeações, elas são muito fáceis de acontecer pela nossa própria humanidade, a gente tem essa tendência de colocar rótulo para nomear as coisas, então muitas vezes a gente fala, um estudante é desinteressado, ele é agressivo, ele não respeita ninguém, né, ele é bagunceiro, ele é preguiçoso, ele é difícil, eu sei que essas nomeações, elas são dadas o tempo inteiro, né, e hoje em dia a gente tem muita questão dos diagnósticos, que eles são importantes, eles ajudam muito, eles nos dão recursos para lidar, mas se aquele sujeito inteiro que está ali vira só uma palavra, só o bagunceiro, só o difícil, só um diagnóstico, a gente deixa de escutar, a gente deixa de pensar aquele sujeito como um todo, a gente deixa de ter qualquer efeito a partir daquela pessoa, e todas as vezes que a gente nomeia uma criança, um adolescente, um jovem adulto que voltou a estudar, né, um jovem que está ali atrasado nos anos de escolarização, ou um colega, isso é um jeito de afastar aquela pessoa de um jeito que eu não consigo mais saber dela, né, porque a pessoa pode fazer um bagunço um dia, mas um outro dia está interessada, mas se eu já rotulei ela, acabou, essa pessoa é bagunceira, pronto, e acabou, eu não dou mais espaço de escuta para ela trazer uma outra questão, para eu conseguir pensar uma outra estratégia, para eu conseguir acolher aquela pessoa de alguma maneira. Isso acontece também com os profissionais, né? Todos os professores ensinam de maneiras diferentes, a partir das suas vivências, a partir dos seus ideais, a partir dos seus ideais, eu digo, dos seus ideais de eu mesmo, né? Quem eu gostaria de ter ali naquela sala de aula. E se a gente julga aquele professor, fala que ele é de uma maneira X ou Y, né, esse só chega atrasado, a gente está colocando de uma maneira pejorativa, tirando toda a potência daquela pessoa, né, e a pessoa pode grudar nisso, isso é muito difícil de lidar. Queria trazer que isso não é um jeito de justificar tudo, né, não é porque eu vou acolher e eu vou escutar, que eu vou além do é agressivo ou é difícil de lidar, que eu vou deixar de colocar limite, ter regra. A escola, inclusive, ela é muito importante nesse lugar das regras, dos limites, né, a gente está formando um sujeito, a ideia da escola é essa, é formar um sujeito de maneira integral, não são só as disciplinas, né, a escola também é esse espaço importantíssimo de socialização, então, tudo isso é importante, mas é muito legal quando a gente pensa assim, não identificar, quando a gente vai dar, pelo menos, uma bronca num aluno, né, e daí você vira e fala, ai, você é bagunceiro, é um horror, o jeito que você faz é horrível, é diferente de virar e falar assim, olha, o jeito que você está fazendo nesse momento não é adequado, isso não é legal, é tirar o nome da pessoa e falar sobre o ato dela,
né, que é um jeito importante da gente trazer as questões. Do mesmo jeito, um gestor que vai conversar, né, com sua equipe. É diferente você trazer e falar assim, nossa, mas você é muito preguiçoso, você não preparar, de você trazer, olha, naquela atividade em específico, eu senti que isso poderia ser conduzido de uma maneira tal, eu acho que a gente pode melhorar nisso, né, que são formas não agressivas de conversar e de tratar das situações, que são muito importantes para a gente conseguir manter um clima escolar interessante e também respeitoso, né, a gente fala muito sobre acolhimento, e a gente precisa pensar no acolhimento o tempo inteiro, e ele não é fácil, ele não é fácil. Eu brinco que às vezes eu tenho que entrar no modo psicóloga, para conseguir dar conta de fazer a escuta. Porque eu também sou uma pessoa com as minhas ansiedades, os meus anseios, as minhas questões, que às vezes corto alguém que está falando comigo. Às vezes eu não deixo a pessoa terminar de falar e já quero falar o meu ponto de vista e o jeito que eu acho certo de fazer, né? E a gente tem os nossos jeitos de pensar, de fazer as coisas. Mas é muito importante a gente conseguir pausar, respirar, entender que o outro tem um jeito e que às vezes pode ser um jeito interessante que conversa com o seu. Mas se você nem deixa a pessoa terminar e já está pensando na sua resposta, isso faz com que a escuta não aconteça. Você só ouviu e passou. Digo isso entre os colegas, entre a equipe gestora e a equipe que está ali na ponta, entre a equipe NAP, a equipe secretaria, e também entre a equipe docente e os estudantes, né, que às vezes ainda não sabem se expressar, que estão aí bombardeados por várias questões das redes sociais, das mídias, que às vezes tem muita dificuldade de falar, né, e tem hora que a gente fica enlouquecido mesmo, e que é muito difícil de pensar. Como que a gente vai fazer essa escuta de algo que às vezes é muito diferente de mim, né? E a escola é esse lugar onde as diferenças elas vão se encontrar. E quando as diferenças se encontram, elas causam resistência, né? Principalmente quando não é uma diferença que eu falo assim, essa diferença ela é muito tranquila para mim de lidar, eu sou uma pessoa muito aberta. Mas quando é uma diferença que ela vai de encontro porque choca com aquilo que eu acredito. Quando aquela diferença vai de encontro com aquilo que eu construí ao longo da minha vida, né? Então, essa diferença, e acredito que tem em relação aos adolescentes, às crianças, e também em relação aos colegas, normalmente elas são as diferenças mais difíceis de lidar, porque elas geram conflito. E normalmente a gente tem muito medo do conflito, fala assim, nossa, não pode acontecer o conflito de jeito nenhum, né? A gente evita de falar algumas coisas em alguns espaços, para não gerar o conflito. A gente tem essa mania, ou quando o conflito surge, a gente quer que um terceiro resolva e acabou. E isso acaba gerando essa sensação de nós e os outros, né? Eu e o meu inimigo. Aquilo que o outro trouxe como sendo algo que eu não quero nem ouvir, né? Não é nem não quero escutar, eu não quero nem ouvir. Mas dentro do ambiente escolar, que a gente está numa equipe de profissionais e que a gente está no intuito, né? Todo mundo aqui escolheu a profissão da educação a partir de uma escolha de um desejo. Quando a gente está no intuito de fazer parte da formação de um ser humano, a gente precisa, nesses momentos, tentar acolher o que o outro sente e o que a gente sente, né? E acolher o que a gente sente também, que não é fácil muitas vezes, para conseguir dar um respiro e tentar fazer uma escuta, né, tentar sair um pouco do julgamento, fazer uma escuta e pensar como resolver esse conflito, preferencialmente através do diálogo, né. Tem muito conflito que a gente consegue resolver ali no dia a dia. O conflito faz parte do ser humano, ele não é algo fora da humanidade. Inclusive é impossível conviver em sociedade sem um conflito. Freud já dizia no Mal-Estar da Civilização, que uma das grandes questões de mal-estar é conviver com o outro, né. Mas como que a gente faz para nomear esse mal-estar de um jeito que eu não agrido o outro? Mesmo entendendo que às vezes as situações vão para lugares que são muito difíceis, porque eu não chego vazio. Aquilo me afeta a partir da minha história, a partir das minhas sensações. Às vezes a gente consegue resolver ali no diálogo. Gente, é claro me ligando, peraí.
Às vezes a gente consegue resolver ali no diálogo, mas às vezes a gente também precisa pedir uma mediação. E eu acho que o papel da gestão nesse sentido também ele é muito importante. Entender que os conflitos entre a equipe ou entre um professor e um estudante, eles vão ocorrer. E a partir disso, se colocar nessa posição, né, de acolhimento, de respiro, de escuta, que é essa percepção de como aquilo me afeta, para eu pensar junto com, não sobre aquela pessoa, mas junto com aquela pessoa, como construir algo que seja interessante. E daí, pensando nisso, talvez uma equipe forte, né, uma equipe interessante, uma equipe que dá conta, uma equipe que não adoece, não seja aquela que todo mundo pensa igual, mas seja aquela que consegue pensar junto, apesar das diferenças, que consegue se acolher, que consegue naquele espaço de cafezinho, que eu sei que está reduzido, né, a gente tem tido muitas demandas a partir do neoliberalismo nas escolas, muitas demandas de horário, de testes, de aptidões, são muitas demandas, mas ao mesmo tempo é aquela equipe que, de vez em quando ali no cafezinho, que eu acho que é um espaço tão importante, consegue dar uma risada, apesar das questões que estão acontecendo, consegue nomear os desconfortos, para conseguir lidar com eles. É muito difícil a gente lidar com os desconfortos se a gente não nomeia. E lembrando assim, gente, que ninguém é perfeito. Não é para a escuta ser mais uma demanda. Ai, como que eu faço uma escuta ativa, do sujeito adolescente, do sujeito criança, do jovem adulto que está ali no EJA, como que isso, nossa, vai ser mais uma demanda para mim, vai dar trabalho, não quero isso, quero só fazer do jeito que eu sei fazer. A ideia não é essa, a escuta não é perfeita, a escuta ela já acontece dentro da escola, né? O que eu estou trazendo aqui são pontos para a gente pensar, de como fazer isso de uma maneira que a gente cuide da nossa própria saúde mental também, né, que a gente não passe por cima dos desconfortos que a gente sente, que a gente possa nomear para o outro, se sentir seguro, na nomeação para o outro, de como a gente se sente, e proporcionar esse ambiente também. Por fim, pegando aqui minha colinha, queria pensar, né, algumas questões que eu vou deixar em aberto, que eu acho que a gente pode ir respondendo à medida que a gente for se conhecendo mais, que é que escola eu desejo trabalhar, o que eu tenho a ver com a escola que eu desejo trabalhar, né, o quanto eu me sinto ouvido, mas o quanto eu me coloco à disposição para escutar. Eu acho que essas perguntas, elas nos regem de alguma maneira para trazer, né, não para uma culpabilização de alguém, eu acho que inclusive essa caça às bruxas de quem é o culpado, elas sempre fazem a gente escutar menos, né, mas de trazer para uma responsabilização. Todos nós somos responsáveis por esse ambiente. E para a gente construir uma escola que seja interessante, a gente precisa se colocar em questão também. Tá bom? Vou chamar a Luciene, então, para a gente ir fazendo o fechamento da live por hoje. Ei, Nicole, muito obrigada pela sua fala. Aliás, quantas falas potentes a gente teve hoje, né? Eu queria muito agradecer a você, né, aos demais participantes, aos demais convidados da live. Queria agradecer o público que aqui está, né, o público da educação. Queria dizer que essa é uma das lives, né? A gente vai até o final do ano aí com várias lives que a gente vai divulgar durante as escolas. E eu queria muito agradecer a presença de todos. Queria dizer que coloquei no link, o link da lista de presença, né? Ele está até ele está fixado aqui, mas se alguém, né, não estiver conseguindo, pode informar ali, né, no chat, que a gente vê o que está acontecendo. No mais, agradecer mesmo e desejar a todos uma boa noite. Obrigada, Nicole, e obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.